Boa noite a todos, obrigado por terem vindo. Sobretudo aqueles que são do Nordeste, né? Nesse frio, sair de casa não deve ser fácil. Para mim, eu tive sorte que estou hospedado do outro lado dessa rua aqui. Então, bastou correr para cá. Esse tema resultou, a primeira notícia que eu tive desse tema foi resultado de uma generosidade. Uma pesquisadora norte-americana que já, inclusive, abandonou a carreira, nem chegou a fazer o doutorado, sabendo do meu interesse por movimentos de resistência negra no século XIX, eu já tinha publicado A Revolta dos Malês, ela encontrou uma notícia no jornal da Bahia que descrevia esse movimento desconhecido, totalmente desconhecido, né? Pela historiografia. Ninguém jamais tinha colocado os olhos, ou se colocou, não se interessou. E ela disse, está lá, né? Me deu as indicações e eu fui lá, não era apenas uma notícia, era a cobertura diária dessa greve, né? Então, o núcleo documental inicial desse livro foram essas notícias de jornal, né? Aí depois eu encontrei outros documentos, mas não o que geralmente a gente usa nesse tipo, né, de pesquisa, que é um inquérito policial, por exemplo, né? Seguido de um julgamento, onde você tem o interrogatório dos envolvidos, e aí você pode penetrar melhor na organização, na liderança. Nada disso existiu, né? Então, o que eu consegui foram algumas notícias sobre alguns embates entre grevistas, já no final, na verdade, da greve, e ganhadores que estavam abandonando o movimento, inclusive usando uma placa de metal, que foi uma das coisas que eles mais rechaçaram, para manter a greve durante 10 dias. E notícias que apareceram em jornais cariocas, né, de correspondentes, chamados correspondentes, né? Originalmente, essa coisa de correspondente era correspondente mesmo, era um leitor que mandava uma carta assinado anônima para outro jornal, né? Então, esse foi o núcleo. Bom, depois da greve, então, tem documentação sobre os ganhadores parados quando eles vão fazer o registro na Câmara, né? Aí é um outro tipo de documento, mas isso aí já é sobre... seria um outro momento, digamos assim, né? Então, o livro é muito semelhante a outros livros, do ponto de vista metodológico, né, que eu pego um objeto, né, e eu fico cercando esse objeto com contexto, né, muitas vezes o personagem central ou o tema central foge do foco, né, aí eu vou e volto, então fico batendo essa bola, né, entre o ambiente e o próprio movimento, né? Então, nesse sentido, eu já escrevi biografias também. Nesse sentido, é uma espécie de uma biografia de um evento, né? Como o meu livro sobre a Revolta dos Malês também foi uma biografia de um evento, né? A Morte é uma Festa é também a biografia de um evento, no caso, uma revolta contra a proibição dos enterros nas igrejas, né? E agora esse, né? As biografias foram personagens mesmo, pessoas, mas também, por serem personagens africanos, a gente não tem um volume de documentação que você encontra sobre personagens que estão num patamar superior, né, da hierarquia social. Mas é a mesma ideia, né? É super bonito, né, João, que lá já na página 216 do seu livro, eu nem ia comentar isso agora, mas justamente, e a gente vai falar mais da greve, né, para a gente entender mais do que a gente está falando sobre essa pesquisa, mas, de repente, você se coloca uma pergunta, né?
como foi possível que tudo isso que vamos comentar aqui tenha acontecido? E o João escreve: infelizmente não tenho como responder com precisão a essa pergunta, porque nos faltam depoimentos dos próprios ganhadores, né? Então, a partir disso que não está dito, e você vai cercando com todo esse material. Então, para que o pessoal aqui tenha um pouco de uma palhinha, né, do que tantas páginas depois vão deixar mais claro, quem eram esses ganhadores e quais eram os precedentes dessa greve, João? Esses ganhadores, eles eram basicamente pessoas envolvidas no serviço de frete. Eles eram carregadores, basicamente, né? Embora outros setores, digamos assim, desse grupo, eles fizessem outras coisas, né? Por exemplo, havia ganhadores, sobretudo ganhadeiras, envolvidas no comércio, no pequeno comércio. E há muitas coisas sobre as ganhadeiras nesse livro também. É como uma espécie de contraponto para se ter uma ideia, basicamente, da perseguição fiscal, porque esse livro gira em torno, na verdade, de uma estratégia de perseguição fiscal deslanchada pelo governo contra os ganhadores especificamente, né? Esses ganhadores, que eram de 3 tipos. Tinha um ganhador de pau e corda, que eram também chamados cangueiros, que eram aqueles que carregavam cargas pesadas, como grandes caixas de açúcar, como grandes barris, etc., que eram vários, né, envolvidos, até 8 para carregar. E era chamado de pau e corda porque eles usavam um pau, né, que segurava esses objetos, né, pesados, por debaixo de uma corda, né? Eu inclusive, analiso essas armações, né, digamos assim, de como esses objetos eram carregados. Sobretudo a cadeira. Eram também os carregadores de cadeira de arruar, que eram carregadas em dupla, né? E esse é o objeto que eu descrevo com maior detalhe, porque existe uma cadeira lá no Museu de Arte da Bahia, e eu pude examinar no detalhe como elas eram construídas, né? Inclusive o sistema de amortecimento do movimento, né, da cadeira, para que o passageiro não se incomodasse. Então, esses eram outros carregadores de gente, no caso, e tinha os carregadores de cesto, né, que carregavam volumes menos numerosos na cabeça, volumes menos pesados na cabeça, mas não tão pouco pesados assim, né? Uma das coisas que eu indico, por exemplo, é que a perda de cabelo, né, de massa capilar, desses ganhadores era muito grande. Eles eram identificados, inclusive nas notas de fuga, assim: tem uma coroa na cabeça por ser ganhador de cesto, né? Significa que ele não ganha. E eu descobri também, ao longo da pesquisa, que tinha esse nome de ganhador de cesto, mas também eram ganhadores que carregavam qualquer objeto individualmente, né, na cabeça, como, por exemplo, um baú, que era muito comum. O baú que chegava no porto, né, do passageiro, botavam na cabeça e carregavam. Esses também eram chamados tecnicamente, digamos assim, de ganhadores de cesto. Então, essas eram as 3 categorias. Tinha os aguadeiros também, na verdade. Então, tem uma 4ª categoria, de fato. E o importante é se dizer que as mercadorias e os passageiros eram principalmente transportados na Salvador daquela época nos ombros dos africanos, né? E eu enfatizo muito o africano porque praticamente 100% dessa mão de obra era nascida na África. Com o tempo, depois do tráfico, sobretudo, os negros nascidos no Brasil começam a penetrar esse setor, né? E pouquíssimos mulatos, já no final desse período, do período da escravidão, eu vou encontrar lá, quer dizer, nesse livro, inclusive, eu falo deles, 4 ou 5 brancos, né, que também
viram ganhadores. Estão no mesmo grupo de trabalho, por sinal. Então, era um setor controlado totalmente pelos africanos através de agrupamento de grupos de trabalho que eles organizaram, chamados cantos de trabalho, né? Que eram organizados de acordo com a origem étnica, ou as nações, que é uma origem étnica refeita na diáspora baiana, no caso, né? Eram chamados cantos de trabalho, né? Então, tinham diversos cantos e aquelas nações, aqueles grupos étnicos majoritários, tinham vários desses cantos dominados por eles, né? João, talvez, fazendo aquela pergunta assim, do aluno da primeira carteira, né? Talvez seja interessante a gente explicar, você no caso, o que exatamente, por que é ganhador, né? Como funcionava esse sistema de ganho para as pessoas entenderem por que se chamavam ganhador, né? A escravidão urbana era tipicamente o que se chamava de uma escravidão de ganho. E as pessoas envolvidas no ganho eram chamados negros de ganho, né? Ou escravos de ganho, também se diz. O que não é tão dito pela historiografia é que o trabalho de ganho era também feito pelos libertos, ou seja, pelos ex-escravos, né? Que frequentemente haviam adquirido uma remuneração, porque esses escravos de ganho, eles eram remunerados e, em geral, eles contratavam com o senhor, que entregariam, no final da semana, uma taxa a ele, uma taxa combinada entre senhor e escravo, e tudo que sobrasse, o escravo embolsava. Vem daí os recursos para a compra da alforria, né? Que foi o Brasil foi uma das sociedades escravistas que mais alforriou. Isso é uma coisa conhecida na historiografia. Então, o sistema de ganho, ele permitia, né, ele tinha essa brecha, digamos assim, que permitia ao escravo participar de uma economia monetária, não é isso? Mas claro, o ganhador livre, o liberto, ele ficava com todo o dinheiro que ganhava, né? Todos eles, por outro lado, pagavam uma taxa, que eu até hoje não consegui descobrir exatamente a porcentagem, ao capitão do canto, que era o líder desses grupos, né, de trabalho. Então, da escravidão do ganho ou do serviço do ganho vem o termo ganhador, assim como o termo ganhadeira também para as mulheres. João, e daí aproveitando que a gente já entendeu, né, como que funciona esse sistema de ganho, como que funcionou então esse protesto num primeiro momento fiscal, né? Como que funcionavam as matrículas para desencadear aí essa greve? Os africanos, eu estou falando especificamente dos africanos, eles começaram a ser assediados através de políticas tributárias desde 1835, quando aconteceu a greve a revolta dos malês, né? Da qual participaram muitos libertos, escravos misturados com libertos. E uma das leis que saíram, foram várias, né, que saíram de perseguição aos africanos libertos, né, que eram vistos como muito perigosos, porque na casa desses libertos era onde se reuniam os rebeldes de 1835 para planejar o levante, né? Isso foi percebido pela polícia. E então eles conceberam uma lei que era especificamente para perseguir os libertos. Os libertos, por exemplo, a partir de 1835, não poderiam ter bens imóveis. Não podia ter um terreno, uma casa, nada disso, né? Depois essa lei caducou. Os africanos, com frequência, eles compravam bens imóveis, botavam o nome do filho, né? Eu encontrei, inclusive, um testamento no qual o africano confessa claramente, por causa de lei, era chamada lei número 3, eu comprei esses imóveis e coloquei no nome dos meus filhos, que são brasileiros, né? Aí diz assim, mas o usufruto desses bens é meu.
Entendeu? Então, ele dizia claramente que tinha burlado, né, na verdade, essa lei. E tinha também um imposto per capita que apenas o africano pagava para permanecer na Bahia, né? Ele podia ir para o Rio de Janeiro e lá não pagar imposto. E muitos migraram, na verdade, para o Rio de Janeiro. Mas na Bahia, em ficando, ele tinha que pagar um imposto bastante alto para o período, de R$10.000, um imposto anual, né? Então, você vai ver uma escalada que eu chamo de guerra fiscal, e que vai culminar com a tentativa de impor a eles uma postura, né, uma lei municipal que cobrava um imposto em 1857, mas daquilo que eles reagiram mais ainda foi com o aspecto policial, né, a medida de controle que estavam envolvidas também nessa lei. Uma delas era que os libertos teriam que pedir uma carta de fiança a um branco, né, idôneo e que afiançasse pelo bom comportamento deste ganhador. Não era só pelo passado, pelo futuro também, né? E a outra foi o uso de uma placa de metal com o número de matrícula na Câmara inscrito. Não existia prefeitura na época, né? Então, todo o governo da cidade era feito através do presidente da província e da Câmara Municipal. Daí ser uma postura municipal que deslanchou esse movimento. E aí tinha os fiscais que iam nas ruas e viam que as pessoas estavam desobedecendo, todo tipo de postura, né? As mulheres, por exemplo, que vendiam em tabuleiros, não podiam ficar paradas sobre a calçada, enfim, eram multadas, os produtos dela eram confiscados. Quando eles não tinham dinheiro para pagar, os produtos eram leiloados para poder pagar a multa, enfim. Era uma guerra mesmo feita, né, por esse ângulo fiscal. E, então, em 1857, o motivo foi esse, né? O aspecto fiscal caiu logo, aliás, por causa de pressão da associação comercial. Isso porque as mercadorias não estavam circulando na cidade, as mercadorias se acumularam no porto, muitas começaram a apodrecer, né? Então, a associação comercial, que representava os grandes negociantes, pressionaram o presidente da província para ele abolir o aspecto, na verdade, para abolir a postura, mas o que foi abolido realmente foi o aspecto fiscal, né, da postura, que foi uma abolição, que foi enfim, uma anistia, foi apenas temporária, porque depois a própria província passou a cobrar esses mesmos R$5.000, que era um valor muito pouco, e que os ganhadores poderiam, inclusive, transferir, né, para os seus clientes. Mas eles permaneceram em greve por causa da fiança e dessa maldita placa de metal, que eles achavam que rebaixavam ele à condição de animais, sendo que eles eram os únicos trabalhadores na cidade que tinham que usar aquele negócio, né? Até tem uma notícia de que as mulheres faziam arrelias desses africanos, aqueles que depois da greve saíram com essa placa de metal, enfim. Então foi uma coisa que eles de fato foi inclusive esse movimento ficou conhecido inclusive como a crise das chapas, né? E foi assim, com esse nome de crise da chapa, que chegou a notícia no Parlamento Nacional em um discurso de um político baiano, né? Aconteceu esse negócio na Bahia, crise das chapas. João, e você vai justamente construindo a narrativa, mostrando essa questão fiscal, mas como ela começa a ser política, né? E o controle político dos corpos dos africanos na cidade, a desafricanização que começa a surgir, e você vai construindo isso a partir das notícias de jornal, né? De alguns depoimentos.
Quais foram, quando você faz aquela construção de cada um dos dias, né, que você, bom, aqui a questão fiscal aparece, bom, cai isso, como que você, isso foi um todo que você, em um primeiro momento que lida com todo esse arquivo, descobre e já é o fio da narrativa para o seu livro? Ou cada documento desse te trazia uma informação que fez você construir essa narrativa? Não sei se ficou clara a minha pergunta. Ficou. Bom, na verdade, você vê que eu procuro exatamente esse ângulo fiscal. Ele não está tão enfatizado, por exemplo, num artigo que eu escrevi há muito tempo atrás, em 1993, que é o embrião desse livro, né? Foi publicado aqui na revista da USP. Esse aspecto fiscal não estava lá. Então, esse foi um ângulo que eu peguei para poder entender essa dimensão das políticas anti-africanas. Agora, havia uma coisa maior do que isso. Por exemplo, um aspecto que eu acho que eu demonstro muito claramente é que havia um plano para esses africanos, por parte do governo, de uma certa elite intelectual também, né? E de proprietários, que era pressionar ao máximo os libertos para que esses libertos fossem expulsos da cidade e se transformarem em mão de obra barata nos engenhos, né? Porque, sobretudo depois de 1850, houve uma insuficiência de mão de obra escravizada, né? Na Bahia, né? Até porque havia um mercado aqui no Sudeste muito forte de atração, né, dos escravos e também dos libertos que podiam eventualmente migrar, né, para territórios talvez menos hostis do que a Bahia estava se tornando. Então, há um movimento muito claro de pressão contra os africanos, tanto os escravizados quanto os libertos, né? Os libertos eram os mais, digamos assim, os que poderiam ser um alvo mais fácil para essa pressão, porque eles não tinham os senhores por trás deles para defenderem, né? E não se mexia em propriedade, né? Em propriedade não se mexia, quer dizer, se podia mexer através do aspecto fiscal e muita multa, etc. Realmente foi e também imposto, imposto, né? Realmente aos escravizados também. Mas esses daí eles podiam resistir até um certo ponto. O que estava por trás dessa pressão sobre os escravos especificamente é que a maioria deles pertencia a pequenos escravistas, gente que tinha 1, 2, 3 escravos, escravistas mais fracos, que podiam, né, ceder a essa pressão e vender os seus escravos, tanto para o interior como para fora, né? Então, aí vem uma outra questão que está mais ligado à elite intelectual, que é a busca de uma cidade civilizada, né? Uma cidade policiada, como se dizia na época, uma cidade europeizada, uma cidade menos africana, né? Uma cidade que não tivesse tanto candomblé, que não tivesse tanto negro andando na rua, sobretudo africano, né? Com aquelas marcas, com aquela coisa, entendeu? Então tem eles não poderiam abrir mão de todo dessa população, porque ela era quem trabalhava, etc. Mas essas queixas foram aumentando, e enquanto a cidade não pudesse se desafricanizar, né, demograficamente, eles buscavam uma espécie de movimento de civilizar esses africanos, né? Proibindo, por exemplo, os candomblés, obrigando eles a usarem roupas no trabalho, que muitos, por exemplo, no cais do porto, eles trabalhavam de peito nu, né? Ou de tomar banho nas fontes nus de novo, né? Então, tudo isso, a nudez do africano, que era uma coisa aceitável, né? Uma coisa naturalizada durante 2,
quase 3 séculos, começou a incomodar as vistas de uma elite branca ou mestiça, europeizada, que via agora aquilo como sendo a floresta africana dentro das nossas cidades, né? Que nós queremos embelezar, parquear, entendeu? Construir ruas mais adequadas para um perfil civilizado e assim por diante, né? Então, são várias frentes, né, de combate ao africano enquanto, né, gente que circula nessa cidade, e enquanto cultura também, e enquanto trabalho, né? Você tem pelo menos essas 3 frentes, e deve ter outras que estão no livro. Sim. João, aproveitando esse gancho do corpo, né, que você estava comentando, talvez valesse um pouco mais a gente falar um pouco mais sobre o quanto a chapa era um estigma, né? E isso, ao mesmo tempo, dentro de uma lógica que o turbante, os adornos, todos têm um significado para essas pessoas extremamente importante, como isso se choca, né, com a... O corpo é uma dimensão... Bom, o corpo e a vestimenta é uma dimensão importante em qualquer sociedade, né? Para os africanos, ela tem uma dimensão... Bom, em outras sociedades também, né? A maneira com que os sacerdotes se vestem, por exemplo, né? É uma forma de você marcar, né, a sacralidade daquele personagem. No caso dos africanos, você tem talvez uma dimensão que está na própria carne, né? Porque os africanos, por exemplo, eles têm as marcas étnicas, né? Que eles colocam sobre o rosto ou outras partes do corpo, né? É mais evidente as que eles colocam no rosto. Se o africano vai se iniciar no candomblé, ele abre, né, feridas, digamos assim, na cabeça, no braço, por exemplo, né, que vão ser tratadas ritualmente com ervas, etc., né? Então, você tem essas marcas identitárias, né, tanto na sua dimensão étnica quanto na sua dimensão religiosa, que são disputadas pelas marcas da escravidão e da imposição do branco sobre aquele povo. Quer dizer, uma espécie de... Ali você tem a briga por um território, né? Como se o corpo fosse um território que tem um conquistador e tem aquele que defende esse território, né? E essa chapa, ela vem disputar com outra dimensão do uso desse corpo, que são por exemplo, né, os patuás que eram usados, os patuás protetores que eram usados. Os patuás podiam ter uma tradição estritamente vinculada à tradição dos orixás, mas podiam ser também muçulmanos, que eram considerados, inclusive, patuás fortíssimos, né? Que é uma coisa que eu estudo no livro sobre a revolta dos malês, né? E mesmo os breves chamados, que são os patuás católicos, né? Era um outro tipo de item que se usava, né, do pescoço. Aí, de repente, você bota uma chapa que vai disputar esse território por outras coisas que são, inclusive, sagradas, né, que os africanos costumam pendurar no seu pescoço. Então, tem de fato, eu acho que os africanos entenderam muito bem essa dimensão política, né, porque eles conheciam muito bem o significado, quer dizer, eles tinham essa noção muito forte, cultural, do significado do corpo naquela, né, para a sua cultura, que é uma coisa que eles não abandonaram chegando aqui. Além disso, dilacerando, há uma outra dimensão de disputa territorial, que essa, digamos assim, é a mais devastadora, que são as marcas do chicote do Senhor, né, sobre o corpo. Enfim, já havia tudo isso e ainda vem uma tal de uma placa. E tem uma outra dimensão, que é o seguinte: placa, aliás, foi inventada no século XIX para os carros puxados a animais, que chamavam também carros, na verdade, né? Não eram automóveis, mas eram carros, né? E muitas vezes também se colocava no jumento uma placa, porque esse jumento que carregava água, por exemplo, poderia não, ele era também registrado na Câmara.
Então, ali estava um objeto que já tinha, digamos assim, uma história de significado muito vinculado com a dimensão animalesca, né? Então, tinha mais essa. E há notícias no próprio jornal que dizem esses ganhadores estão sendo rebaixados à condição de animais. Isso não foi só em 57, 20 anos antes, logo depois da revolta dos malês, eu comento longamente, houve uma primeira tentativa de controle dos cantos de trabalho, no qual não era uma chapa que se pendurasse do pescoço, mas uma pulseira também de metal, onde deveria ser registrado, né, também. E que resultou também no movimento de boicote. Ele não chegou a ser uma greve, mas um movimento de boicote que terminou sendo mais vitorioso ainda do que a própria greve de 1857. Então, sobre esse movimento eu já escrevi algumas vezes, mas eu precisava retomar porque se trata de um antecedente importante para 1857. Né? Isso aconteceu entre 1836 e 1837. Esse da pulseira. Então, era uma ideia fixa marcar esses africanos com... Bom, tem uma outra marca, aliás, que eu me esqueci, que era chamado carimbo na África, que era marcar o africano lá no embarque, né, com a marca do seu dono, quer dizer, fosse do traficante, né, ou daquele que tinha encomendado um escravo, né, com as iniciais, etc., que era mais uma marca de possessão que iria se dar as mãos às marcas do chicote, que é uma marca de opressão. Né? João, e uma última pergunta agora nesse bloco inicial, para a gente dar a palavra para a professora. Você destaca bastante o ineditismo, né, dessa paralisação, de como ela não devia nada para grandes mobilizações de modelos europeus que depois vão ficar mais tradicionais no Brasil. E a outra coisa também que talvez caiba nesse comentário é de que ela foi pacífica, né? E de como a força desse pacífico se revela ali. Daí a gente passa a palavra depois. Bom, as greves, em geral, querem ser pacíficas, né? Elas podem se tornar violentas se elas são reprimidas. Mas é um movimento, em geral, pacífico. Greve, na verdade, ela se torna assim, um expediente comum dos movimentos dos trabalhadores a partir do século XIX, né? E, sobretudo, na Europa e aqui no Brasil já começam as greves em alguns setores da classe trabalhadora livre, desde meados do século, um pouco depois dessa greve de 57, né? A greve dos gráficos, por exemplo, aconteceu em 58 no Rio de Janeiro, que também parou todo um setor importante, né, da imprensa, né, no caso. Não só da imprensa, mas de toda a indústria da publicação, digamos assim. Né? E depois se generalizou, sobretudo, a partir da República Velha, enfim, é uma história conhecida e tratada na historiografia do trabalho. Mas as greves, quer dizer, o trabalhador parar, né, é um expediente que já vem de muito tempo. Né? E os escravos faziam isso porque eles entendiam que paralisar a produção era um expediente de protesto, digamos assim, normal, né? Que prejudicava a produção e que abria oportunidade de negociação. Porque a greve deixa sempre, ao contrário do quilombo, por exemplo, né? Mesmo no quilombo você pode ter negociação, né? Ou do quilombola, pelo menos, o escravo que foge para poder negociar um retorno em melhor vantagem, ou então mudar de senhor, enfim. Mas na greve tem essa expectativa de negociação. Há uma greve muito famosa que aconteceu num engenho, no final do século XVIII, na Bahia, em Ilhéus, em que os escravos eles abandonam o engenho e se adentram na mata e escrevem um tratado de paz, estabelecendo as condições sobre as quais eles retornariam ao trabalho. Né? E as condições eram
sei lá, suecas, né? Do tipo 4 dias de trabalho na semana, entendeu? Eleição direta para feitor. Era por aí que eles iam. Ele termina dizendo assim: podemos cantar, dançar e brincar sem que tenhamos que pedir permissão para isso, né? Então, e foi uma greve com, né, uma pauta de reivindicação que, naturalmente, se o senhor fosse responder positivamente, a escravidão se tornaria uma brincadeira, né? Então, o senhor finge que vai negociar, prende o líder, e foi exatamente a prisão desse líder que fez com que nós conhecêssemos esse movimento, que era também muito pouco conhecido, até o Stuart Schwartz, um historiador norte-americano, encontrar esse documento. Então, está ali uma greve localizada, não só engenho, etc., mas era um engenho grande, por outro lado, né? Engenho em Ilhéus, a terra de Jorge Amado. Mas uma greve como essa, então, ela, assim, que parou todo um setor, que parou a cidade entrou em crise, como, né, falava-se, inclusive, de terrível crise, a revolução dos ganhadores, enfim, foi uma coisa que, de fato, abalou a cidade de Salvador. E uma greve desse tipo, o Brasil não conhecia, né, e demorou um bocado de conhecer. E é interessante que, no final quando começaram as greves setoriais, etc., na Bahia, foram exatamente aqueles envolvidos, né, os trabalhadores envolvidos no transporte. Fosse, nessa época já, né, tinha bondes, etc., no transporte de todo tipo, inclusive também no carrego do porto, foram esses que mais fizeram greve, né? Mas, o que é que eu quero dizer? Você disse um negócio que é muito importante. A gente tinha, até pouco tempo, uma ideia, na historiografia do trabalho, de que as greves tinham sido feitas, foram sendo inventadas pela classe trabalhadora no Brasil a partir de uma inspiração europeia, né? Tradições socialistas, etc., etc., né? E, às vezes, até pré-socialistas, né? Porque a greve é um movimento que já vem... A greve é um termo francês, né, que inventaram no final do século XIX. Não vou entrar aqui em detalhe. Mas ela só se torna realmente um componente importante da mobilização da classe trabalhadora a partir de meados também do século XIX. Então, é mais ou menos contemporâneo. O próprio termo greve não foi utilizado para descrever isso, esse movimento. Se utilizou o termos que também são usados para descrever greve, né, que foi parede e paralisação, né? E eu anotei também resistência passiva. Você tem uma parte no livro que você faz passiva, essa análise do vocabulário da imprensa, né, e o que estava por trás da escolha dessas palavras, né, para designar a greve. Não, isso é interessante porque a gente imagina que certos termos que se incorporaram ao vocabulário conceitual da historiografia são realmente conceitos historiográficos ou sociológicos. A resistência é um deles, né? E a gente vê a resistência num contexto nativo, né? Num contexto, né, de lá mesmo. Resistência passiva, inclusive, né? Que no caso também foi utilizado pela historiografia sem saber que, no caso não foram os africanos, né? Mas a imprensa da época, né, que não tinha nenhum interesse em criar conceitos. Embora conceituasse, né, porque conceitos também não são apenas aqueles termos, né, que o teórico, né, o historiador, o sociólogo, o antropólogo inventa, né. São também, existem também os conceitos nativos, né, que muitas vezes são bem interessantes para serem apropriados por quem pensa, teoricamente, né, sobre o passado ou o presente, né? Então, eu venho fazendo isso também com o termo ladino, né? Ladino pode ser utilizado também como um conceito sociológico, né, para a gente entender aquele africano que se abrasileira, né?
que aprende a língua, que aprende os costumes locais e que aprende também a resistir de uma maneira mais sutil à escravidão. Professora Maria Helena. Bom. Está funcionando? Ok. Então, boa noite, né? Boa noite, João. Prazer estar aqui com esse historiador que vem nos guiando em muitos dos trabalhos que a gente vem fazendo, né? Lançando esse livro maravilhoso, que eu li com o maior prazer. A Luciana já fez o trabalho que eu achei que ia fazer, que era a apresentação do livro, mas eu vou fazer pouquíssimas considerações para não cansar o pessoal. Acho que o João é um historiador muito, né, significativo para o estudo da escravidão da nossa geração, né? Tem trabalhos seminais, trabalhos que refizeram, abriram novos horizontes de temas, né? E ele diz que está com frio aqui em São Paulo, mas é papo furado, porque ele fez o doutorado em Minnesota, que é bem mais frio, que isso aqui é o verão, né? Então, dessa sua passagem no inferno, né? E lá em Minnesota, num contexto completamente distinto, ele redescobriu o tema dos malês de uma maneira nova que a nossa geração de historiadores e o público vai tomar como uma nova visão da própria escravidão. Novos problemas surgem, novas perspectivas, né? Agora, tanto num patamar de um historiador profissionalizado, um historiador do arquivo, né? Que não quer saber, que faz crítica da fonte, que faz circularidade de fontes, né? E que faz uma análise, quer dizer, que o João fez cada vez mais amplificada. A primeira versão é de 83, teu doutorado? Você publicou em 86. 80. Então, é incrível. 81, quando ele fez a tese, quer dizer, foi o primeiro historiador. Olha, a gente está ficando muito velho, né? O primeiro historiador a fazer esse novo caminho em direção às fontes e a uma análise circunstanciada na qual o escravo deixava de ser aquele fantasma sistêmico e se tornava, né, uma pessoa capaz de fazer opções históricas. Não vou falar em agência para a gente, né? Mas que era capaz de entrar na cena e fazer opções e ter subjetividade no sentido que ele podia avaliar as circunstâncias, ele entendia o mundo que ele vivia e ele podia optar. E no caso do João, já na primeira versão do livro, de 86, ele já mostra que, para ele, esse escravo era um africano. E ele, no meu ponto, quer dizer, não acho que não é no meu ponto, acho que é geral, vai construir esse tema, que é o tema que perpassa todo o seu trabalho, que é desse africano na Bahia, em suas múltiplas formas de viver, de sociabilidade, de família, de religião, de candomblé, de relacionamento com os senhores, de solidariedade étnica, de redes de solidariedade étnica, de resistência, que dão nos malês e dão um monte de frutos que você vem até hoje colhendo ou trabalhando neles. Melhor do que ninguém colhe nada, né? Isso aqui é um trabalho, é uma semeadura, né? Mas é bom que um amigo me mandou da Argentina um negócio lá, agora do Alberto Fernandes e da Cristina, que pensaram que nos enterraram, mas somos sementes.
Eu achei muito bom a ideia. Né? Essa semente que você começou lá no frio de Minnesota, né? E que vem se desenvolvendo. Eu fiz aqui uma lista, não de todos, que são muitos os trabalhos, né? Mas daqueles mais interrelacionados, que a morte é uma festa que tem a ver com essa vida social da cidade, né? E dessa capacidade da população e se colocar contra a municipalidade, né? A municipalidade, assim, só não querendo fazer spoiler, mas já fazendo, no meu ponto de vista, apareceu nesse seu último livro, acho que é um livro já muito da maturidade, como uma personagem conteste de tudo isso, dos malês, da cemiterada, do Domingos Pereira Sodré e da greve. Porque a municipalidade, essa escravidão urbana, que é regulamentada pelas posturas, termos de bem viver, elas refletem políticas senhoriais, não dos senhores, dos escravos que estão lá, como na greve, que, por incrível que pareça, nesse último livro, achei muito interessante pensar que o senhor do escravo grevista, ele é o mais parceiro desse escravo, mas a municipalidade é capaz de refletir interesses muito mais amplos, senhoriais, civilizatórios, em termos da política escravista na província, os interesses econômicos do tráfico, todos eles aparecem refletidos nessas posturas, porque essa escravidão urbana de Salvador, ela é tão rica, tão poderosa, e a gente sabe que depois dos malês ela é muito combatida, né? Então, você tem uma força enorme de repressão aos nagôs, aos africanos, sobretudo aos nagôs, que são entendidos como os africanos, e que vai como uma rede, como tentáculos, também se refletindo no crioulo, né? E em todo o trabalho escravo na cidade, né? E eu, assim, fico tentada, eu sei que não tem nada a ver, ou tem, mas eu fico muito tentada a pensar como, né, brancos e negros em São Paulo, por exemplo, né, se coloca essa imagem do escravo urbano incapacitado para o trabalho livre, aquele ser que perde a concorrência, porque ele não é capaz de entender o mundo do capitalismo, e, no entanto, o seu trabalho mostra para uma cidade super-africana, uma cidade pré-moderna, como o escravo e o africano liberto ou livre, ele está num mundo do ganho, é o mundo do capitalismo. Ele sabe ganhar, ele sabe negociar, ele sabe se colocar contra a postura, contra a municipalidade, exigir direitos, fazer parede, fazer paralisação e atuar numa série de situações em que tudo que você pode falar deste africano, deste escravo, tem que ser contrário a ele ser um ser passivo, incapaz de entender o mundo do ganho, o mundo do dinheiro, o mundo do capitalismo, o mundo do trabalho assalariado, porque ele, na verdade, é um trabalhador ocasional que ganha por tarefa que realiza, né? Mesmo sendo essa tarefa muito, às vezes, muito desclassificada socialmente, como a cadeira, né? O carregar os grandes pesos na cabeça, né? Mas esse é um trabalhador hiperorganizado, organizado etnicamente, ele não está organizado em sindicato, mas ele está em torno de um líder, que é o líder do canto, que é um cara que, de alguma maneira, constrói o respeito de todos, é capaz de negociar com a municipalidade, e isso se torna uma força econômica, uma força de trabalho organizada e um mundo mágico também, porque toda a vida cultural está em torno disso, né?
Então, você vê a riqueza, como essa narrativa do João nesse livro, que ele junta uma pesquisa de quantas décadas, né? Do conhecimento da circularidade. Esse africano, ele aparece, que ele foi lá fazer a sua matrícula, ele disse isso. Mas quem avalizou ele é aquele outro sujeito que você também já conhece, né? Que ia na igreja tal, que tem uma dívida com não sei quem. Quer dizer, você tem o mundo, esse mundo urbano na tua mão, né? E você é capaz de reconstruir esses elos, né? O historiador é um conservador, ele passa a vida juntando um pedacinho, toquinho, né? Guardando fragmentozinhos para poder fazer esse trabalho que o João fez nesse livro, que é apresentar para a gente uma série de pequenos detalhes que vão preenchendo e dando cor ao mundo distante, que nós não conhecemos, que queremos conhecer, mas não sabemos como, né? E essa imagem dessa escravidão muito organizada, assim, quase misteriosa para nós aqui do Sul, por exemplo, né? Pela presença massiva nas cidades, né? Que nós não conhecemos na história de São Paulo, por exemplo, né? Muito acirrada esta solidariedade, também a rivalidade, né? Com os crioulos, por exemplo. E aí fica uma pergunta que se der a você, que é essa primeira geração de crioulos, a segunda. Qual é o que você pressente, não que eu queira que você resolva, o que é que você pressente em termos dessas rivalidades, né? O quanto é rivalidade, o quanto tem de proximidade, né? Eu acho que é uma questão. E uma questão que me chamou a atenção, porque eu dou aula de Brasil século XIX. Todo ano eu boto o Greve Negra para ser lido, o artigo, né? E a gente é muito assim significativo falar dessa escravidão urbana muito bem organizada, né? Para desfazer esses preconceitos sobre anomia, sobre falta de organização, que a cidade ainda espalha, né? Fragmenta a família, fragmenta as relações geracionais, mas você vai mostrando que tem muitas outras, né? Que o canto, por exemplo, é uma delas. E eu ficava pensando lá na Greve Negra, na questão do gênero, porque a ganhadeira não estava lá. E eu gostei muito de ver que ela apareceu aqui, nessa relação também com a cidade, né? Como ela é taxada, né? A sua circulação limitada e vigiada, e qual a relação dela, que a gente um pouco antevê com esses carregadores. Então, esse quadro da escravidão urbana também fica mais completo nesse livro, pelo cuidado de trazer essas mulheres, né, que fazem parte dessa cidade. E também gostei muito de que você já falou nisso, vou falar muito rapidamente, que você tenha trazido, né, que a greve não encerra o assunto, né? Você tem a proibição do saveiro, do africano carregando o saveiro, que eu achei muito interessante, porque ela um pouco aponta para as greves portuárias, né? Que você também mencionou, que são as principais, as primeiras grandes greves são portuárias, né? Mas a coisa vai, depois de 57, um pouco falhe por causa da greve, mas muita coisa começa a ser implementada passo a passo, e você tem um monte de proibições, um monte de regulamentações. Tem o trabalho africano e também do crioulo daí, que já o crioulo virou africano, porque o antigo, o africano de nação,
já está muito velho, já morreu, já está saindo do cenário urbano. Aí aquele crioulo, que era contrário ao africano, porque ele era mais civilizado, ou talvez aderisse mais à cultura europeizada, né? Agora ele virou o africano e ele é o outro total, né? E essas tentativas das classes intelectuais baianas de trazer o imigrante, que é falida, mas que está lá, e que essa política de escorchar, de mandar embora o africano, o escravo crioulo, refletem esta vontade de branquear, né? Então, esse preconceito de etnia e depois um racismo mais cientificizado, sanitarizado, de políticas sanitárias também, acaba aparecendo e coroa esse fim desse livro, que é um pouco triste, né? É o desaparecimento desse mundo, que era um mundo pesado, mas também era um mundo da autonomia, de alguma autonomia. E aí o que vem depois? É isso. Maria Helena, eu sei que eu tenho que fazer perguntas para o João, mas talvez fosse interessante para... Talvez nem todo mundo saiba exatamente quando a gente fala crioulo, o que é. Talvez esclarecer, talvez seja didático, não sei. Crioulo, no caso do Brasil, é o negro nascido no Brasil, né? Na América Espanhola é o branco nascido. Na verdade é branco, é todo mundo nascido localmente, né? Esse que é crioulo. Assim como língua crioula é aquela língua nascida localmente, enfim. Isso é um aspecto interessante a se dizer, porque crioulo tem uma conotação totalmente diferente hoje, né? Uma conotação negativa, etc. Mas na época era isso que significava. Essa questão do crioulo, então, já que estamos falando nele, isso vem de longe. Agora, é muito difícil você perceber quando é que... Porque o crioulo é o filho do africano, né? Então, em tese, ele é criado por um pai e uma mãe, sobretudo uma mãe, né, africanos, que os inicia esses crioulos, também em sua cultura, né, em sua religião, em seu modo de ver o mundo, etc. Então, nós temos, inclusive, Tem um caso que eu acho assim, paradigmático sobre isso, que é o caso de uma mulher crioula que se comprometeu com um outro crioulo a se casar. E estava tudo bem, o casamento estava para ser marcado, os banhos, chamados banhos, né, que são aqueles anúncios que são feitos nas missas, para ver se alguém diz, eu tenho uma objeção a esse casamento porque ela já foi casada, alguma coisa desse tipo, né? São chamados banhos. E aí, de repente, a mãe dessa mulher, que ela era uma nagô, ela proíbe o casamento, né? E o noivo, então, ele faz uma carta ao arcebispo para protestar sobre aquilo. Ele diz que o que aconteceu foi que a comunidade nagô, o seu setor masculino, começou a pressionar a mãe, que também era nagô, porque queria que ela se casasse com outro nagô. Era também uma questão, para os homens, né, era uma questão muito delicada, porque a comunidade africana era uma comunidade majoritariamente masculina. E como havia uma tendência à endogamia, não se encontravam parceiros. Quer dizer, na verdade, era um mercado conjugal que favorecia as mulheres. As mulheres tinham homem, né, para escolher. Os africanos se sentiam felizes como quando eram escolhidos, né, porque não tinha mulheres suficientes, na verdade, no mercado conjugal, né, para eles. Então, eles pressionam. Esse daí me leva a perceber que há um esforço dessa comunidade. Esse é um caso específico, mas pode haver outras áreas, né, da vida, outros aspectos da vida, em que também houvesse esse tipo de
de pressão. Por exemplo, para chegar mais ao candomblé do que ao catolicismo, esse tipo de coisa. Aqui, nesse caso, foi em relação ao casamento, que era tendencialmente endógamo, né? Era nagô casando com nagô, desde quando houvesse nagô suficiente para que isso acontecesse. Mas aí nós temos uma segunda geração sendo vista como nagô, né? E que provavelmente muita gente dessa nova geração, sobretudo aquelas pessoas que viviam encerrados em comunidades nagôs, ou de outros grupos, né, jejes, angolas, falavam a língua, né? Nos candomblés se falava essa língua, por exemplo, né? E os candomblés não eram só de africanos, eram também de crioulos. Apesar disso, nós temos também evidências muito gritantes de uma divergência, tanto no cotidiano, como uma divergência política. Na hora para a gente fazer os movimentos, nós tivemos mais de 30 revoltas e conspirações na primeira metade do século XIX na Bahia, e você não vê a participação nagô, à exceção de uma delas, que acontece no engenho do Recôncavo, né? Foram todas revoltas africanas. E a maior parte feitas por africanos recém-chegados, embora liderados pelos chamados ladinos, né? Que eram aqueles mais aculturados, etc., como eu já disse aqui, né? Então você tem essa divisão política muito, né, muito marcada. E é muito difícil para o historiador saber, por outro lado, quem são os nagôs que estão do lado dos africanos, quer dizer, estão culturalmente, religiosamente, em termos da sua sociabilidade, das suas relações, etc., mais para o lado africano do que para um lado, né, crioulo. As gerações seguintes, naturalmente, elas são mais vinculadas, elas pensam mais como os locais, né? E é a partir daí, sobretudo, que essa divisão se aprofunda entre os africanos e os crioulos. Mas para o historiador é muito difícil você estabelecer isso, porque é muito difícil, inclusive, você saber em que geração ele se localiza. Se é na segunda, se é na primeira, se é na segunda geração de nagô, e assim por diante, né? Mas então você tem, né, esse tipo de coisa. Por outro lado, você tem africanos que muitas vezes chegaram muito cedo na trajetória de vida no Brasil e que se aclimatam muito rapidamente. Há dois casos interessantes, aliás, vejam só, no final da escravidão, em 1887, quando foi feito um registro que eu analiso aqui, de ganhadores, já 20 anos, 30 anos depois da greve, em que o escrivão de polícia registra um ganhador dizendo que ele é crioulo, mas fala com sotaque africano. Isso em 87. O tráfico já tinha acabado há muito tempo, 40 e tantos anos. 40 anos, mais ou menos, né? E depois tem um africano que ele descreve fala como se fosse crioulo, né? Então você tem essas duas linhas divergentes, digamos assim, de um crioulo africanizado e de um africano criolizado, né? Mas você transformar esses casos em um problema historiográfico é muito difícil, né? Você só tem assim alguns indícios aqui e acolá. Um desses indícios fortes são exatamente as revoltas, né? Porque ali claramente os crioulos estão apartados do movimento dos levantes, né? E nesse livro eu vou encontrar outras dimensões desse apartamento, né? Por exemplo, dos cantos, você encontra raramente, até 1837, pelo menos, né, que a gente percebe isso nas matrículas, você raramente encontra um crioulo aqui, outro acolá. Era 100% quase africano, né? Com o passar do tempo, aí a gente vai para o registro de 1887, aí você já vê uma mudança, e você tem 50% que são africanos, muitos velhinhos, tinha até velho de 80 anos trabalhando nos cantos, né? Provavelmente carregando cesto, alguma coisa assim, e muitos negros nascidos no Brasil. Ainda a população de ganhadores é
80% de negros. Depois vem os mestiços e tem esses 4 brancos que eu já falei aqui, 4 ou 5 brancos que estão lá, caíram de paraquedas, né? De maneira que, é como ela diz, há uma africanização do africano, inclusive na nomenclatura que era utilizada para descrever a cor deles, né? Quando o tráfico estava em plena, né, a máquina do tráfico estava em pleno funcionamento, os africanos eram chamados de pretos, enquanto que os nascidos no Brasil eram chamados de crioulos, como eu já disse. Então eram os pretos e os crioulos. Com o tempo, com o avançar do século XIX, da segunda metade do século XIX, todas as pessoas com pele negra começam a ser chamadas de preto nas listas, em tudo, no censo e assim por diante, né? Então, é o que eu chamo de uma africanização, né, dos nascidos no Brasil, uma africanização dos crioulos através dessa troca de terminologia. Não se chama mais o preto nacional de crioulo, né? Ele se chama de preto, né, que tem uma naturalidade brasileira. Mas a gente vai encontrar, por exemplo, eu discuto aí em quase um capítulo todo a inauguração de uma instituição só de crioulos para o carrego, né? Para carregar, para disputar o mercado com os africanos. Os africanos não podiam entrar nessa organização, né, chamada União e Indústria. Indústria não é no sentido de manufatura, indústria no sentido de fazer, né, de trabalho. União e Indústria. Pois bem, o africano não podia entrar nessa organização. Como não podia entrar nas primeiras organizações chamadas de ajuda mútua, né? Associação Montepios, chamados Montepios, dos artífices, etc. O africano não entrava, era só o negro nascido no Brasil, né? Então, essa era uma discriminação mútua, né, entre africanos e crioulos, e nesse livro eu pude perceber melhor como esse mercado de trabalho está segmentado, quer dizer, ele continua, na verdade, segmentado na segunda metade do século XIX até o final. Aí no final eles começam a se unir. Aí você vê esses campos misturados, embora você tenha muitos cantos de trabalho constituídos apenas por africanos, né, eles estão mais ou menos misturados, mesmo que a mistura seja de muitos africanos e uns poucos crioulos, entendeu? Há muitos cantos que são, inclusive, majoritariamente crioulos, mas o capitão do canto é africano, por exemplo, né? Então, é um momento em que esse ganho de rua, ele começa a superar, né, a sua dimensão étnica para ter uma dimensão mais de classe, né, que eu coloco aí, né, que está todo mundo fazendo a mesma coisa, então vamos pensar como, né, nesse sentido, como uma classe. Não que a questão porque a questão étnica ela fica enfraquecida, mas a questão de cor se robustece, né, no sentido de que são africanos e negros nascidos no Brasil que constituem a grande maioria da população ganhadora nesse final de século 1887, de acordo com esse registro feito nominalmente, individualmente, descrevendo as características de cada um deles, inclusive as marcas do corpo, né? Até mesmo as tatuagens que muito poucos, na verdade, fazem, mas eu escrevo algumas páginas sobre também tatuagem, né? Mas a autora sobre tatuagem está aqui, a Silvânia Gerra, que está lançando também um livro sobre tatuagem no Brasil, que é uma coisa muito pouco conhecida. Quer dizer, praticamente não existe um trabalho, né, de fôlego realmente sobre tatuagem no Brasil. O dela é o primeiro. Ninguém mandou pergunta, mandem, ainda já estamos nos momentos finais. Então, enquanto... Quem quiser falar, pode falar também.
Eu acho que sim. Pode falar? É porque me disseram que a regra era escrever. Eu vou fazendo perguntas, então, enquanto ninguém tem outras. Ele quer papel. Então, olha... João, enquanto eles vão escrevendo as perguntas, é muito interessante como você tem esse cuidado mesmo de mostrando o significado de cada nomenclatura, né? Então, a gente agora, na sua fala, toca bastante nessa questão do canto. Conta um pouco para a gente como se forma esse nome, né? E a associação à cantoria desse... É muito bonito, né? Quando você... os cantos, esse som ligado a esse trabalho dos ganhadores e como que esse nome se firma nessa instituição, né? Os cantos de trabalho, eles... na verdade, nós não temos ainda uma resposta definitiva sobre de onde vem, né, essa denominação para os grupos de trabalho. Mas aparece uma convergência entre o fato de que esses trabalhadores eles iam para as ruas, né, para labutar cantando, sobretudo os que carregavam pesos coletivamente, né, os chamados ganhadores de pau e corda, os cangueiros, né? E os viajantes estrangeiros descrevem muito que eles, inclusive, aumentavam a intensidade desse canto quando tinham que subir uma ladeira, né? Era como se fosse através desse canto, eles acrescentavam energia extra no seu corpo para poder trabalhar, né? Naquele serviço pesado que eles estavam desempenhando. Então, tem isso, cantavam em geral em língua africana, né? Mas alguns cantos de ganho de rua foram recolhidos em língua nacional. E aí tem alguns exemplos que eu coloco no livro. Aí alguns pertencem, inclusive, a uma tradição do folclore, chamado folclore, né? Brasileiro e assim por diante. Mas também canto era a denominação de esquina, né? Canto era esquina, não se dizia esquina, se dizia canto. E era muito importante. A esquina era um lugar, né? É um lugar muito importante, tanto da dinâmica de uma cidade, né? Porque aponta em várias direções. Se você está oferecendo um serviço, você tem clientes que vêm de diversas direções, como é muito importante na cosmovisão africana, né? Porque é encruzilhada, né? Assim como a esquina, né, é um lugar de negociação entre ganhadores e clientes, é também um lugar de negociação dos deuses, né, o lugar de Exu, por exemplo, né, é o lugar desse Deus que faz a comunicação e, portanto, a negociação entre os humanos e as divindades, né. Então tem essa dimensão também religiosa. Bom, chegaram então algumas perguntas. Uma pessoa que fala boa noite, João. E dentre as talvez centenas de personagens que foram aparecendo, quais as que mais te marcaram e que teriam aqui nessa pesquisa? Bom, nessa pesquisa são várias. A que mais me marcou foi esse daqui, ó. Esse da capa, que é um ganhador, certamente, pelo boné que ele está usando. Aqui dentro tem uma almofada que eu descrevo no livro, que era exatamente para permitir, né, diminuir a fricção com o couro cabeludo, com a cabeça mesmo, para a carga parecer mais leve. E essa é uma foto de 1860, de Henschel, que era um fotógrafo alemão, se não me engano, quer dizer, nessa época prussiano, né? E ele capta esse ganhador na Bahia 3 anos depois da greve. Então, esse personagem anônimo aqui, quer dizer, ele é anônimo no nome, claro, anônimo, sem nome, mas ele tem uma representação, né, fotográfica aqui, uma imagem. Então, nós temos essa imagem, essa capa maravilhosa. Então, eu diria que ele é um dos mais interessantes. Agora, tem os personagens também do outro lado, que são muito falados aqui, como, por
por exemplo, o presidente Francisco Gonçalves Martins, né? Que é um cara que entrou na minha lupa historiográfica com a Revolta dos Malês de 1835, porque ele era o chefe de polícia lá. E ele vira presidente da província no final da década de 40, pela primeira vez, e depois, entre o final da década de 60 e o início da década de 70. Então, esse é um cara, é um inimigo respeitável dos africanos, porque ele, toda vez que ele chegava ao poder, ele fazia alguma coisa para prejudicar os africanos, como se ele ainda estivesse combatendo os malês, né, lá atrás, porque ele foi o principal protagonista da repressão em 1835. Né? Então, tem essa figura sobre quem eu tenho muito mais informação do que esses ganhadores. Agora, tem os outros personagens que deixaram testemunhos escritos, né? Ganhadores, ex-escravos, libertos, que são também personagens fantásticos. Uma delas é um que escreve um pedido para uma anistia para a mulher dele, porque a mulher dele é africana, mas ele, como homem, responde pelas dívidas dela, né? Diz assim mesmo: como homem, eu que sou nascido no Brasil, crioulo, ele diz, né? E já liberto, soldado da Guarda Nacional, portanto, um cidadão, né, idôneo, estou tendo que pagar o imposto de minha mulher porque ela é africana. Né? Então, ele descreve que tem filhos, que o dinheiro não dá para pagar, né, as despesas da casa, etc. Então, esse é um personagem sobre quem ele e a mulher, encontrei, né, informações interessantes. É um outro também que, digamos, se destaca na documentação. Mas esse, ao contrário de outros livros meus, mesmo a Revolta dos Malês, que eu pude fazer um capítulo chamado Perfis Malês, esse livro tem muito menos destaque individual, né? É mais realmente um livro sobre uma coletividade, que são os ganhadores. João, agora começaram a chegar várias. Tá, então é melhor você também mais breve. Olha, é uma pergunta que tem a ver com uma conversa que a gente começou nos bastidores. A maioria dos ganhadores eram nagôs? Qual a religião deles? Era. Isso daí também está no livro detalhado. Nessa época, 1857, pelo menos 80% da população escravizada era nagô, né? E acrescentando os libertos, que também eram em grande número nagô, eles eram de fato, né, quase, portanto, né, o conjunto total. Mas também tinha Angolas, tinha Jeje e assim por diante. Mas os nagôs são disparados. Inclusive, eu explico muito o sucesso da greve, o sucesso da paralisação, né? Não enquanto resultado, mas da paralisação, precisamente a essa maioria nagô, né? E também eu discuto alguma coisa, por que não uma revolta como a de 1835, que também foi uma revolta nagô, né? Mas não vou dizer. A questão da religião. Bem lembrado. Provavelmente também, né? Agora, esclarecendo que desde o século XIX há uma que a gente pode chamar de uma dupla militância religiosa, né? Tanto os nagôs como os africanos de um modo geral, eles eram de candomblé, mas também eles participavam de irmandades católicas negras, né? As irmandades católicas elas vão perdendo terreno na segunda metade do século XIX, por outro lado, para o candomblé, que aí explode, e na verdade o candomblé passa a recrutar muito fortemente entre os negros e mestiços nascidos no Brasil, mas também entre muitos brancos, né? Eu cheguei a descobrir uma mãe de santo branca no século XIX, por exemplo, né? E havia muita gente que ia como cliente, né, em busca de cura, etc., mas também que participava ritualmente, né? Como um delegado, por exemplo, que de repente estava assistindo a cerimônia e foi possuído por uma divindade, entendeu? Baixou o santo e ele estava lá mas ele estava lá com a família toda, o que significa o quê? Né? Que ele era do babado, né? Muito bom.
João, de que maneira a falta de voz desses negros na primeira historiografia refletiu na literatura brasileira, no sentido de ter poucos negros como protagonistas? Olha, é interessante porque, precisamente, um literato baiano, agora me deu um branco. Essa expressão branco é interessante, né? Daqui a pouco os racistas vão dizer que é preconceituoso. Não, branco é preconceituoso, mas deu um branco. Mas ele escreveu um livro chamado O Feiticeiro. Xavier Marx. Exatamente, Xavier Marx. No final do século XIX. Mas o livro se passa em 1870, né? Um dos personagens centrais é exatamente um sujeito, um negro, agora não me lembro se era africano, se era crioulo, você se lembra? Não. Que era também pai de santo, que era também capitão de canto, né? E ele vira um pai de santo que é um personagem, né, que dá o título, inclusive, ao livro, pelo menos na segunda edição do livro. Na primeira edição, o título é o da família, que é, né, a maior protagonista realmente do livro, Boto e Companhia, é o nome do título. Então, já tinha desembarcado, né, na literatura, mas não de uma maneira tão, digamos assim, elogiosa, né? Até os malês, na verdade, os malês são objeto de um livro todo de Pedro Calmon, né, chamado exatamente Os Malês, Revolução na Cidade, que é um livro super racista, né? Pedro Calmon era um historiador importante, foi presidente do Instituto Histórico Geográfico do Brasil, foi reitor da Universidade Nacional, enfim, muito importante esse cara. Mas ele era descendente de uma família de senhores de engenho, né, do Recôncavo. E nessa época, pelo menos, estamos falando em 1933, quando ele escreve esse livro, ele tem... Agora, interessante que não é um racismo chamado científico ou racialismo, né? É um racismo assim, de sangue azul ou não, né? É um racismo aristocrático, porque a terminologia dele é essa, não é da inferioridade racial, não sei o que, né? Aqui não corre um sangue, né, um sangue azul nas veias dos... Né, Aliás, é esse autor, nesse livro, que lança de maneira mais forte a ideia de que Luísa Marim teria sido a líder, uma das líderes da revolta dos malês, né? Lígia conhece muito bem essa história, que ela é especialista em Luiz Gama, que era o filho da Luísa Marim, né? Ou pelo menos é o que ele disse, que era filho da Luísa Marim. Então, ela cobra nisso. Bom, se você for para o... Eu estou muito ruim hoje o poeta barroco lá. O Gregório de Matos já tem muito negro, né, na poesia dele. Também nessa perspectiva muito crítica, muito preconceituosa, etc., do final do século XVII, né? Mas lá já começa... negros, mulatos, e assim, o candomblé, os quilombos, né, já estão lá, né, de fato presentes, né? Talvez o melhor seria perguntar o problema não, quer dizer, a questão... 78, pronto. A primeira edição, que é Boto e Companhia, né? Ela está dizendo aqui que o Feiticeiro é de 1878, né? Portanto, ainda durante a escravidão. Talvez a pergunta mais a se fazer é por que a escravidão estava tão difundida, né, que ela invade a ficção, né? A pergunta a ser feita talvez seja como é que esse negro está sendo representado, né? E não se ele está lá ou não, né? Enfim, aí cabe a vocês o trabalho. Que ela é de literatura.
João, eu vou resumir aqui essa outra pergunta. Alguém cita que alguém teria comentado que, e que de repente isso está no livro, vamos ver se a pessoa intuiu bem ou não, de que os ganhadores faziam muitas mudanças e que teria uma história de que os ganhadores carregavam inclusive pianos de cauda e que carregando esse piano de cauda tinha também uma espécie de ginga, de marcha que marcava essa forma de carregar e que nunca teria sido, nenhum piano nunca teria caído. Isso é verdade ou não? Bom, se nenhum piano jamais caiu, eu realmente não posso responder, né? Mas esse era um trabalho também típico do ganhador, carregar piano. Existe uma fotografia, gente, se não me engano, não vou me lembrar agora, mas existe uma fotografia do Rio de Janeiro, né, de carregadores de piano ganhadores, né? E eles faziam essa ginga realmente, o que a pergunta chama de ginga, para manter o equilíbrio, etc., como faziam com outras descargas pesadas, conforme eu já indiquei aqui. Ah, sim, isso existia. Como eu disse aqui, os viajantes falavam nisso, né? Agora, daí você dizer que nunca nada caiu, né, dos ombros do coisa, entendeu? Porque o Cid é uma figura fantástica, realmente. Ele está realmente, né, ele tá preso à cama hoje, muito velhinho. Mas o Cid é o seguinte: primeiro, ele é sobretudo um historiador oral, né? Ele é um griot. Ele escreveu pouco, e o que ele escreveu sem dar as fontes, em geral, né? Em geral, tem coisas que ele colocou, mas em geral ele não dá as fontes. E há uma lenda que diz que onde ele não tem a resposta, ele inventa uma. Então, ele tem uma mente fantástica. De maneira que a gente não sabe, ele tem também uma memória fantástica, mas também ele tem uma imaginação fantástica. Exatamente. Eu respeito também por isso. Aliás, eu te peço desculpa por não ter citado o nome do Cid, porque eu não entendi o primeiro, eu só entendi o Teixeira. É melhor eu não citar errado o nome dessa pessoa, ela vai acabar se revelando. Alguém mais tem pergunta, gente? A gente já está no avançado da hora. Sim. Elas ganhavam mais do que os ganhadores. Eu fiz esse cálculo aí, elas ganhavam, inclusive elas pagavam também muito mais imposto, elas pagavam 4 vezes mais imposto do que os ganhadores, né? E elas eram as libertas mais ricas, as que podiam comprar escravos e assim por diante, mais do que os homens. Não que homens também não ascendessem, né, na escala econômica, mas elas eram muito mais presentes como proprietárias de imóveis, de escravos, etc. Inclusive a irmã de santo. A fundadora, por exemplo, da casa mais venerável, que é o Aleoché Popó. Não, a Fonjá é do século XX, né? Agora eu não me recordo, mas é a Casa Branca, mais conhecido como a Casa Branca, né? Que é considerada assim a matriz, né? Era uma mulher chamada Chica da Silva, também interessante, né? O nome dela de santo era Ianaçu, que na verdade é o nome de um cargo no reino de Oió. Mas ela tinha escravas, filhas de santo e escravas, né? 12. Inclusive a sucessora, chamada Marcelina, que Obatossi, que tinha o nome de Obatossi, era também escravizada por ela, né? Era mulher rica, etc. E cuja história ela converge para a revolta dos Malês, porque os filhos foram acusados de participar da revolta e foram condenados à prisão, e ela escreve uma petição para o império pedindo para que eles fossem expulsos e não ficassem na prisão, e que ela mesma pagaria a passagem e ela iria pessoalmente também para lá. E ela alforria todas as suas escravas com a condição de que elas acompanhassem a ela até a África. É uma história incrível, mas que já está documentada, etc., e que é um trabalho belíssimo, escrito por Lisa Castilho e Luiz Nicolau Paredes, publicado pela revista Afroásia. Só você botar lá que você vai encontrar. É muito incrível essa história.
João, então já no adiantado da hora, tá uma delícia, mas, enfim, ele ainda precisa autografar o livro. É isso. Considerações finais para que a leitura comece? Não, eu quero agora agradecer o convite da Josélia, que me convidou para esse bate-papo aqui. A você, Luciana, muito obrigado por perguntas super pertinentes. Leu, de fato, com muito cuidado, assim como minha querida colega Maria